Bom, então eu vou demonstrar aqui como é que era para fazer a solução do funcionamento de uma esteira para transporte de produtos no caixa de um supermercado. Eu havia pedido então que fosse apresentada na seguinte ordem: a tabela de correspondência lógica, a tabela verdade, a equação booleana simplificada e depois a implementação em diferentes tecnologias da solução da função lógica do problema. Então, o exercício consistia em uma esteira onde havia um botão de ligar para fazer a esteira se movimentar e havia um sensor de presença ao final da esteira para fazer a parada da esteira, caso fosse detectado produto ao final da esteira. E havia também um temporizador que contava o tempo em que a esteira estava ligada, o motor, na verdade, da esteira estava ligada, para fazer então a parada automática da esteira. Então, montando-se a tabela verdade, como eu já tinha fornecido, a gente percebe que o motor da esteira ele é acionado quando a gente aperta no botão de ligar e não tendo nem o sensor de presença e nem o temporizador contado o tempo que o motor estava ligado, então esse motor deve ser acionado. A outra situação é quando a gente já tinha anteriormente o motor acionado e não há ocorrência da detecção de presença de produto ou de que o tempo decorrido expirou para a parada do motor. Então, desta tabela verdade, a gente extrai a função lógica como aqui apresentada. Então, a gente vai ver que a gente tem que o motor deve ser ligado quando a gente apertar no botão de ligar ou quando o motor já estava ligado e não há detecção de produto ao final da esteira e também não decorreu já o tempo pré-determinado em que a esteira ficou ligada. Trabalhando um pouquinho sobre a função lógica que a gente obteve da tabela verdade, a gente conhece o padrão da função lógica quando a gente tem um sistema com memória do tipo desligar dominante. É onde a gente já sabe que a saída é igual a saída ou a condição de set e não a condição de reset. E o que a gente obteve da tabela verdade é que a nossa função lógica é motor é igual ao botão ou motor e não sensor de presença e não temporizador. Então, comparando a função lógica que a gente obteve com o padrão da função lógica que a gente conhece, a gente vai perceber que quem faz ou com a saída, que no caso aqui é o motor, é o botão de liga. Então, quem faz ou com a saída é a condição de set. Então, a condição de set é o botão de liga. Né? E não a condição de reset. Então, não a condição de reset é não sensor de presença de produto e não temporizador. Se não a condição de reset é isso, a condição de reset é a negação disso tudo aqui, tal como foi colocado aqui. É a negação de não sensor e não temporizador. Por De Morgan, a gente sabe que a negação da variável 1 e de uma variável 2 é a negação da variável 1 ou a negação da variável 2. Ou seja, então a condição de reset, como é a negação de uma variável 1 e de uma variável 2, a gente pode dizer que a condição de reset é então a negação da variável 1, que é não sensor de presença, ou a negação da variável 2, que é não temporizador. A negação de não temporizador. Que no final das contas, a negação da negação fica a própria identidade. Então, a negação da negação do sensor de presença é o próprio sensor de presença. Ou a negação da negação do temporizador é o próprio temporizador. Então, no final das contas, se não a condição de reset é não sensor de presença e não temporizador, a condição de reset é sensor de presença ou temporizador. Então, como primeira implementação, como primeira tecnologia, eu solicitei que se utilizasse as funções set e reset do diagrama em ladder. Então, a função set e reset são funções de memória. Então,
basta a gente pegar quem é a condição de set e quem é a condição de reset e fazer acionar o set e reset em um diagrama em ladder. Então, a condição de set a gente viu que é o botão de ligar e a condição de reset a gente viu que é o sensor de presença ou o temporizador, onde o temporizador conta o tempo pelo qual o motor ou a esteira está ligada. Então é isso. Se a gente acionar o botão de liga, vai ligar a esteira e depois de um tempo pré-determinado vai fazer o reset. De outro modo, também poderíamos acionar o sensor de presença para fazer o reset da esteira. Uma outra tecnologia que eu pedi para implementar foi para implementar em um circuito eletromecânico, onde a gente também conhece o padrão do diagrama, onde a gente tem uma condição de set e uma condição de reset, sendo que a condição de reset, ou seja, a condição de desligar, seja dominante. Então, temos aqui a implementação da função que a gente já viu anteriormente, né? Que é motor, o botão de ligar ou motor e não sensor de presença e não temporizador. Então, a gente sabe que num diagrama, num circuito eletromecânico, a gente precisa utilizar um relé para ligar o motor. Então, a gente pode reescrever esta função utilizando, ao invés da variável motor, a variável K1, que é o nome que se dá para o relé em um circuito eletromecânico. Então, está aqui a função a ser implementada. K1 igual a liga ou K1 e não SP e não temporizador, que a gente chamou de KT. Então, está aqui. K1 é não KT. Então, a gente pega um contato normalmente fechado para fazer o não, né? Não KT e não SP. A gente aqui, para simular o sensor, a gente está colocando um botão, tá? E o botão liga ou K1. Então, está aqui. E o botão liga ou, né? Então, a gente vai colocar em paralelo para fazer o ou K1. Sendo que, novamente, né? O temporizador é contado do tempo em que o motor fica ligado, ou seja, do tempo em que o relé K1 fica acionado. Tá aqui a simulação. Quem liga, né? Então, se a gente apertar ligar, a gente sabe que a gente vai ligar o sistema, né? Porque, afinal de contas, é a condição de set nessa estrutura. Depois de um tempo, a gente pré-determinou, a gente vai desligar o sistema. Agora a gente desligou pelo tempo, mas a gente poderia também ter desligado com o sensor sendo acionado. Então, por aqui a gente vê aquilo que a gente demonstrou anteriormente, né? Quem é a condição de reset, que a gente tinha demonstrado que era o sensor ou o temporizador. E é isso que acontece, né? Se acontecer de o sensor detectar ou o tempo ser contado, vai resetar, ou seja, vai desligar o sistema. Uma outra tecnologia que foi solicitada foi fazer um sistema puramente pneumático, onde a válvula a ser acionada era uma válvula 5 por 2 vias com duplo piloto. Então, por que foi solicitada a utilização dessa válvula? Porque ela é análoga à implementação da função em ladder de set e reset. Ou seja, existe uma condição de set e existe uma condição de reset. Ela tem memória, essa válvula. É a válvula pneumática, ela não tem mola. Então, se a gente jogar ela para a direita, ela vai ficar nesta posição até que ela seja empurrada de volta para a esquerda. Ou seja, se a gente colocar deste lado, a gente vai setar, a gente vai ativar a sua saída, né? Porque vai fazer com que o ar do suprimento saia da válvula. Se a gente jogar ela para a esquerda, a gente vai resetar a saída, ou seja, a gente vai trancar a via de suprimento dessa válvula.
Então, quem era a condição de set, a gente já trabalhou isso, era o botão de liga. Quem é a condição de reset, sensor de presença ou temporizador. Então, a gente vai ligar na esquerda o botão de liga e à direita a gente vai ligar o sensor ou, está aqui uma válvula ou, né, o sensor de presença ou o temporizador. Então, lembrando que o temporizador conta o tempo em que o motor é acionado. A gente sabe que nessa via aqui a gente tem ar quando o motor está sendo acionado. Então tá aqui, vamos fazer a simulação. Apertando no botão liga, a gente liga o motor. Depois de um tempo, vai fazer o reset. Ou então, a gente pode ligar e acionar o sensor que vai fazer o reset também dessa válvula. Ou seja, vai fazer o reset do motor. E por fim, foi solicitado uma outra implementação em pneumática pura, onde o acionamento seria da saída aí de uma válvula 3x2 vias com simples piloto, ou seja, ela tem retorno por mola. Então aqui uma primeira solução, né? A gente vai implementar a função lógica que a gente encontrou, que é liga ou motor e não sensor de presença e não temporizador, que só para fazer uma analogia ao sistema eletromecânico eu renomeei aqui. Então K1 igual a lig ou K1 e não SP e não temp. Então é essa segunda linha aqui, que é essa função que a gente vai utilizar aqui para fazer a implementação do sistema pneumático puro com uma válvula 3/2 vias, que a gente chamou aqui de K1. Então K1 é botão de liga ou K1. Então a gente vai ter que usar uma válvula ou e fazer um ou do botão de liga com o K1. K1 a gente sabe que é o acionamento desta válvula aqui. E quando a gente colocar ar aqui, a gente vai, por consequência, ligar o motor. Então, a gente puxou o ar aqui de K1 para a entrada na válvula ou. Então, aqui na saída, a gente tem o botão de liga ou K1. E não SP, né? Então, colocamos uma válvula E aqui. Não sensor de presença e não temporizador. Então, o temporizador a gente já sabe que conta o tempo em que o motor está acionado, né? Que a saída está acionada. Nossa saída aqui é K1, poderia ter pego o ar aqui do motor também, né? Então, aqui a gente tem a saída do temporizador, só que a gente precisa de não temporizador. Então, vamos usar uma válvula que faça a inversão desse sinal. Então, é uma válvula normalmente aberta que se usa para fazer a negação em sistemas pneumáticos. Então, aqui a gente tem o temporizador. Na saída dessa válvula normalmente aberta, a gente vai ter não temporizador. E aí é não temporizador e não sensor de presença. Então, no caso aqui, a gente não precisa usar uma outra válvula E, basta que a gente coloque em sequência o sensor de presença. Poderia colocar uma válvula E também, poderia, mas não precisa para simplificar. Então aqui a gente vai ter não sensor de presença e não temporizador, que vai fazer um E com aquilo que a gente tinha aqui, que é lig ou K1. Então tá aí. Apertei no botão de ligar, depois de um tempo vai fazer o desacionamento do sistema. Poderia ser também pelo sensor de presença. Daria também para a gente implementar esse circuito de uma maneira um pouquinho diferente, dependendo da necessidade que a gente tivesse ou da disponibilidade que a gente tivesse de materiais. Então a gente sabe, por De Morgan, que a negação de uma variável e a negação de outra variável advém da negação de uma variável ou outra variável. Então a gente pode reescrever não sensor de presença e não temporizador como sendo a negação do sensor de presença ou do temporizador. Então aqui está a implementação daquele circuito anterior de uma maneira um pouquinho diferente. Botão lig ou K1 está aqui. E agora, antes a gente fez e não SP e não temp, a gente vai fazer agora e a negação de SP ou temp. Então essa parte aqui é o que vai mudar. E o temporizador ou o sensor de presença. Então a gente vai usar uma válvula ou, então a gente vai ter aqui
Aqui a gente tem o temporizador, aqui a gente tem o sensor de presença. Se a gente fizer um ou, a gente vai ter o temporizador ou o sensor de presença. A negação do temporizador ou sensor de presença, a gente usa, como falado anteriormente, uma válvula normalmente aberta. Então aqui na saída a gente tem a negação do temporizador ou sensor de presença. E isso é o que vai fazer o E com aquilo que a gente tinha antes, que é o ligue ou K1. Claro que o funcionamento será exatamente o mesmo. Se dá então o reset do sistema pelo tempo ou pelo sensor.